Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Vamos conhecer São Roque, companheiros mártires do Paraguai. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pelo livro Um Santo para Cada Dia. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, e o vídeo de hoje nós estamos fazendo memória no nosso canal de São Roque. Ele foi padre e mártir do Paraguai, né? A festa dele, a memória, é comemorada no dia 19 de novembro de 2025. Pois é, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, aí no resumo, né, do livrinho Um Santo para Cada Dia, da biografia dele, vamos ver aqui, primeiramente, como era a situação da América Latina no tempo de São Roque, lá pelo século XVII, né? Como é que era o contexto histórico, social em que São Roque viveu, né? Lá existiam, irmãos e irmãs, as chamadas reduções, né? As reduções do Paraguai do século XVII, que eram aldeamentos organizados pelos jesuítas para catequizar e civilizar os índios, principalmente os guaranis. Essas missões, chamadas também de reduções, por reunirem os indígenas em povoados urbanizados, tinham o objetivo de protegê-los de outras explorações, como as dos bandeirantes, e de introduzir a fé cristã e o modo de vida europeu, sem abandonar totalmente a cultura local. Então, os jesuítas que faziam essas reduções também chamadas de missões, tá, gente? Então, aí são a Igreja Católica, né, através da congregação dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, protegendo os índios da exploração. Por quê? Porque os encomendeiros, quem eram os encomendeiros? Eram fidalgos e colonos espanhóis que recebiam o direito de explorar o trabalho ou a produção dos indígenas em troca de oferecer proteção, entre aspas, né? E catequizar a catequese cristã, lá no século XVII. Era uma elite que controlava a mão de obra nativa, e havia corrupção e exploração, né? Embora a escravidão dos índios, nesse século XVII, era proibida pela Igreja Católica, eles eram sujeitos ao trabalho escravo, né, nas minas e plantações daquele tempo. Era uma escravidão velada, né? As encomendas eram nada mais é que o trabalho compulsivo. Então, esses colônios espanhóis, né, que eram donos da terra, das plantações, né, contratavam o trabalho dos índios, entre aspas, mas só que esse trabalho em regime escravo, tá? Exploravam os pobres dos indígenas, entendeu? Em troca de uma falsa proteção, tá? E aí, quer dizer, existiam essas fazendas, essas plantações, essas minas, né, de ouro, de prata, onde os índios trabalhavam e eram explorados, e tinha as reduções promovidas pelos jesuítas, né, na época, para poder proteger os índios. Os que ficavam nas reduções tinham uma vida mais digna, mais humana. Entendeu, irmãos e irmãs? E um filme muito interessante que eu já assisti, que eu tenho em casa, e eu recomendo vocês procurarem e assistirem, tá? Que retrata exatamente essa época, é o filme A Missão, tá? Aí vocês podem ver aí o filme, procurem assistir, é muito interessante. Irmãos e irmãs,
O resumo da história de São Roque. São Roque nasceu em 1576, na cidade de Assunção, Paraguai. Ele era filho de pais espanhóis e de elevada posição social, né? Também de autêntico cristianismo. São Roque era muito religioso, honesto e também demonstrava uma pureza desde a infância à adolescência. Recebia comunhão eucarística com frequência, algo muito raro naquele tempo, tá? Os leigos não procuravam muito comungar, não, mas ele era religioso mesmo. Tinha um espírito de liderança e a todos queriam bem. Era coerente em tudo o que dizia a respeito da religião católica. Desde cedo se preocupava com os índios explorados e sabia falar a língua guarani. Estudou com os jesuítas e foi ordenado presbítero em 1598, com 22 anos de idade. Né? Então ele se tornou padre diocesano, em Assunção. Foi enviado em missão junto aos índios ervateiros explorados na Serra de Maracaju, né, que fica ao norte de Assunção. Depois foi transferido para a Catedral de Assunção para ser cura, ou seja, pároco. Nem todos gostavam dele, pois defendia, né, o padre Roque, né, defendia os índios, principalmente os espanhóis colonizadores, que eram chamados de encomendeiros. Criticavam, pois, São Roque, só porque ele só havia estudado em Assunção, e não em cidades espanholas como Alcalá ou Salamanca. Então tinham até preconceito com esse padre, só porque ele foi formado no Paraguai mesmo. Queriam fazê-lo vigário-geral da Diocese de Assunção, mas recusou o cargo. São Roque preferiu entrar na congregação dos jesuítas no dia 9 de maio de 1609. Foi feliz nessa ordem religiosa. Logo de início, foi ao encontro dos índios guaranis do Chaco. Esses eram valentes e perigosos. Foi junto com o padre Vicente Griffe, que era um padre bem experiente na época. Depois foi chamado para fundar a redução, ou seja, o aldeamento jesuíta, missão, em Santo Inácio Guaçu. Em 1611, ganhou do padre Torres Bolo um quadro de Nossa Senhora da Conceição, que era chamada de Conquistadora. Por isso que as imagens desse padre Roque, sempre segurando um quadro de Nossa Senhora. Padre Roque levou pelos caminhos do Paraná, do Brasil, e no Uruguai, fazendo missão. Por onde ele ia, ele levava esse quadro de Nossa Senhora, que Nossa Senhora ajudou muito, na evangelização, tá vendo? Ele esteve no Brasil, tá vendo? No Paraná. Enfrentou pestes, fomes, doenças naquele tempo, mas também se dedicou à catequese, à educação rural e agrícola, junto aos índios nos aldeamentos jesuítas, chamados de reduções. No dia 3 de maio de 1626, celebrou a primeira missa no Rio Grande do Sul, no Brasil, no aldeamento jesuíta, chamado São Nicolau. Foi o começo da evangelização naquela região. Em 1628, fundou 4 aldeamentos jesuítas, reduções: Candelária, Caçapá, Mirim, Caraó e Assunção do Ijuí, ou Pirapó. Mas o trabalho do padre São Roque atraía o ódio, dos maus índios e dos feiticeiros. Então haviam tribos indígenas que não conseguiam enxergar a bondade desse padre Roque. E aí o que aconteceu? Olha só, um grupo,
foi até onde o padre Roque estava, né? E matou o padre Roque com golpes de itacá, que é um machado de pedra, né? Depois que o padre Roque tinha celebrado a missa, entendeu? Esse grupo de índios inimigos, né? Foi enviado pelo feiticeiro Niesu, né? Mataram também o padre Afonso Rodrigues. E no dia 17 de novembro de 1628, mataram o padre João Castilho, a 50 quilômetros de Caraó, né? Então, o padre Roque foi morto no dia 15 de novembro de 1628, e esse padre João Castilho em 17 de novembro de 1628. Quando os índios estavam reunindo lenha para queimar, né, os corpos dos padres, né, eles ouviram uma voz de São Roque que saía do seu coração, que dizia assim: matastes a quem tanto vos amava e queria, matastes, porém, meu corpo apenas, pois a minha alma está nos céus. Virá, meus filhos, castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus, a Conquistadora. Voltarei, contudo, através de meus sucessores, para vos ajudar a muitos trabalhos que, por causa da minha morte, hão de sobrevir, né? Atribuíram essa voz ao coração de Padre Roque. Então o arrancaram e transpassaram com uma lança, né? Hoje o coração está conservado num relicário. Entendeu, irmãos e irmãs? E aí é isso, é um mistério, né? Vocês veem, né? Os mistérios que acontecem na vida dos santos, né? São Roque e companheiros, irmãos e irmãs, mártires foram canonizados pelo Papa São João Paulo II quando ele fez uma visita ao Paraguai, na cidade de Assunção, no dia 16 de maio de 1988, tá? É isso aí. Então, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje. Nós conhecemos, né? São Roque, padre e mártir do Paraguai, grande jesuíta. É isso aí. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Roque e companheiros, mártires, rogai por nós. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus
na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.